Bom, vereador Evandro Luiz, nós vamos falar a respeito de outros assuntos aqui na nossa entrevista, mas queria começar por este. O senhor está acompanhando essa situação que envolve o transporte coletivo na capital desde a época que o senhor era superintendente da SDU Sudeste, né? Que o senhor conhece bem aquela região. Chegamos ao fim do nosso transporte coletivo, tal como ele foi concebido no pós-integração? Joelson, veja bem, é um assunto até um pouco mais delicado que merece uma atenção bem maior do que qualquer outro tipo de discussão. Primeiro, nós temos o mais prejudicado, justamente aquele que jamais poderia ser prejudicado, que é o usuário do transporte, aquele que mais precisa, aquele que mais tem necessidade. O sistema foi pensado, foi idealizado pelo ex-prefeito Firmino Filho, pelos ex-prefeitos da nossa capital, agindo de maneira correta. Não é um sistema criado que foi inventado à roda para ser implantado aqui no município de Teresina. Pelo contrário, existe em vários locais do nosso país, em vários locais de fora do nosso país, que tem dado resultado positivo. Basta ver, por exemplo, o sistema semelhante, que é o sistema de Curitiba, que surgiu em 1975, 77. O ex-prefeito, inclusive, que idealizou, Jaime Lerner, faleceu até um mês atrás, agora nesse último mês. Mas para você ver a ideia, a dimensão do sistema. O sistema que foi criado foi pensado para melhorar o transporte coletivo. Uhum. Não adianta ficar se discutindo qual é o problema, quem gerou inicialmente o problema. Foi o Setut, foram as empresas, foi o município, foi a prefeitura que não fez o repasse, enfim, fica meio que discutindo. Eu não faço isso porque eu não pago porque você não faz isso. Então, o que é que tem que ser feito, a meu ver? Logicamente, com o resultado da CPI, que nós vamos ter que aguardar. Mas o que é que poderia ser feito? Tentar diminuir o problema causado àquele que menos tem condições de suportar, que é justamente a população, o povo de Teresina. Como fazer isso? Como fazer isso? É o grande ponto, é o grande X da questão. Não vai aparecer uma solução mágica. Eu acho que todo mundo, nesse sentido, tem que ceder, tem que sentar à mesa e ver qual é a melhor maneira de ser trabalhado para mostrar que o município de Teresina pode ter um transporte coletivo de qualidade. Ainda mais, porque isso é público e notório, ano após ano, nos últimos 5, 10 anos, ano após ano, a quantidade de usuários do transporte coletivo tem diminuído. Não é só aqui em Teresina, não, no Piauí, não. É no mundo todo. A quantidade de usuários do transporte coletivo tem reduzido. Então, como é que vai se manter isso? Como é que vai ser feito isso? Então, é uma questão que tem que ser discutida sem paixão política, sem paixão partidária. Tem que ser discutida com paixão pelo povo. Qual é a melhor saída para fazer com que esse transporte funcione e atenda a necessidade da população? Essa é a grande questão. O senhor consegue identificar por que o modelo de Jaime Lerner, ou o modelo de Curitiba, não funcionou em Teresina? Esse diagnóstico é fácil? Não seria fácil, mas eu elenco bem aqui um ponto. O sistema não funcionou completamente. Por exemplo, a Zona Norte, ela começou a rodar ainda no ano passado, no meio daquela pandemia. Os terminais de integração terminaram na época, ainda no início do ano passado. As obras efetivamente completas foram terminadas. O que é que efetivamente foi feito? Toda essa estrutura física já foi construída, feita pelas ex-gestões, pelo ex-prefeito Firmino, que pensou nisso, que acreditou, que investiu, que eu particularmente também acho que seja a melhor maneira de se utilizar o transporte. Você ainda acredita no modelo? Eu acredito, porque dá certo no mundo todo, porque não aqui em Teresina. Nós não estamos remando contra a maré. O mundo todo mostra que o sistema de integração dá certo. Por que em Teresina ainda não? Então tem esse problema, essa dificuldade, porque o sistema não funcionou por completo. Iniciou a Zona Sudeste, se eu não me engano, Zona Leste, ou foi Zona Sul, me perdoe, Zona Sudeste, Zona Leste. A Zona Norte efetivamente ainda não tinha aberto, foi quando estourou o problema da pandemia, em março, abril do ano passado, enfim. Mas eu acredito que o sistema possa sim funcionar, logicamente, que imputando responsabilidade àqueles que efetivamente têm responsabilidade e cobrando para que as empresas, e cobrando também o poder público municipal, as empresas, a Câmara Municipal de Vereadores, que os vereadores também têm essa preocupação, os 29 vereadores têm essa preocupação, é o que a gente mais ouve reclamação, é o funcionamento do sistema de transporte. Então a gente vai torcer, aguardar o relatório final dessa CPI, ver o que é que ele vai direcionar e torcer para que seja, sim, encontrada uma solução que atenda a população. O senhor falou aí de paixões políticas. O senhor teme que, de alguma forma, aí questões partidárias possam interferir no resultado, no relatório final dessa CPI? Eu acredito, Lídia, que qualquer vereador que está naquela casa não vai levar para esse lado. Eu acho que a paixão que nós temos, que nós devemos sempre ter justamente pela população, pelo benefício à população. Eu não acredito que nenhum vereador esteja naquela casa pensando em paixões e deixando de lado os interesses da população. Eu acredito que não, isso aí não. Vereador, agora, o rumo da CPI, o senhor acha que ela pode naufragar nesse esforço de não apontar culpado, porque os culpados estão nas duas partes, tanto do setor empresarial como também na prefeitura?
Veja bem, Alivaldo, fica até complicado eu direcionar um posicionamento desse sentido, porque efetivamente a CPI ainda está andando, ainda está tramitando. A gente tem que aguardar, principalmente a gente, efetivamente, que não faz parte diretamente da CPI, a gente tem que aguardar esse relatório final para analisar detalhadamente o que é efetivamente se foi falado por todas as partes envolvidas, pelos empresários, pelos usuários, pelos trabalhadores do setor, pelo município de Teresina, pelos ex-gestores, pelos futuros gestores, enfim, por todos aqueles que participam, para que a gente possa, sim, fazer um juízo de valor. Mas o senhor disse o seguinte, que o importante era todo mundo sentar, conversar e encontrar uma solução. Nesse sentido, a CPI foi inoportuna? Porque ela não estimula essa conversa, ela estimula... Não, na realidade, a CPI estimula a conversa, a CPI estimula a investigação, a CPI estimula o conhecimento, então, informações que se somam com os interesses de pessoas com ideias e sentimentos diferentes, mas que têm um propósito comum, que é justamente o retorno do transporte coletivo e a melhoria para a população. O PDT do Piauí recebe esta semana o presidente nacional, Carlos Lupe, em meio a uma situação interna que a imprensa tem revelado, vereador e vice-presidente estadual do PDT, de pôr talvez em xeque a candidatura própria do partido à presidência da República, candidatura de Ciro Gomes, que é segmento do partido que pede um reestudo na possibilidade, inclusive, de uma composição com o ex-presidente Lula. Essa questão já está na pauta dos pedetistas piauienses, vereador? Elivaldo, na realidade, nós tivemos, inclusive, uma reunião na última sexta-feira com o presidente Lupe, com vários presidentes estaduais, com deputados federais, com o presidenciável Ciro Gomes, e a candidatura do nosso Ciro Gomes está cada vez mais efetiva. Então, com ideias, com planos, com planejamentos, um trabalho sendo feito de forma cautelosa, mas de forma incisiva, mostrando que o país pode voltar a uma retomada de crescimento. Então, nós defendemos também o nome do presidenciável Ciro Gomes aqui no estado do Piauí. Estamos levando isso para todo o interior, onde a gente já está colocando também o nosso PDT na linha de frente. E como é que isso interfere, vereador, aqui na estratégia do partido no estado, né? Nós temos 2 pré-candidatos até o momento, de um lado Ciro Nogueira alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, do outro lado Rafael Fonteles do PT, que tem Lula. E o PDT aqui no Piauí, como é que fica no meio dessa questão? O PDT, isso eu venho dizendo há um certo tempo, o PDT tem, na realidade, 2 preocupações iniciais, que é justamente a eleição, a candidatura, a pré-candidatura, na verdade, do nosso candidato Ciro Gomes. Ele tem mostrado isso desde 2018, quando ele foi candidato a presidente da República, mas mostrado a sua linha de raciocínio, as suas ideias para o país, desenvolvimento do país. O PDT aqui no estado do Piauí também está levando essa linha de raciocínio em frente. E mais ainda, preocupado na organização e formação da sua chapa de deputado estadual e deputado federal. Para isso tudo, a gente fortalecer mais ainda, interiorizando o partido, a candidatura do nosso pré-candidato Ciro Gomes. Esse é o ponto principal. E o PDT vai, no momento oportuno, a partir do meio desse segundo semestre, setembro, outubro desse segundo semestre, começar a discutir, sim, questão majoritária. Apoio ou não, candidatura própria ou não. Por que não o PDT voltar a ser protagonista aqui no estado do Piauí? Candidatura própria, então, não está fora do radar? Não é descartado, Joel. Eu acho que o partido, todo partido que deseja crescimento, ele almeja, ele busca esse crescimento através de candidaturas. Seja candidatura proporcional, seja candidatura majoritária, mas candidaturas que realmente levem as ideias do partido adiante. Nomes. Nós temos isso com o nosso pré-candidato já definido, Ciro Gomes, e nós estamos fazendo isso internamente dentro do partido, com nossa chapa de deputado estadual, com nossa chapa de deputado federal, e, se for o caso, também com candidaturas majoritárias a serem disputadas nas eleições do próximo ano. Nomes já existem? Nós estamos trabalhando, Joel. Eu costumo dizer, até brinco com a Elivaldo e a Lídia lá na Câmara Municipal, que a gente está adotando a mesma estratégia que a gente adotou na eleição passada de 2020. A gente prefere ficar trabalhando de maneira cautelosa, de maneira cuidadosa e no momento oportuno, no momento correto, apresentar todos esses nomes. O deputado Flávio Nogueira Júnior, ele esteve aqui no Jornal do Piauí e deu aqui uma declaração de que ele acredita que, da base do governador, o único partido que não consegue montar uma chapa proporcional para deputado estadual seria o PDT. O senhor que tem feito esse trabalho, como é que o senhor vê aí essa declaração dele, que ainda é membro do partido, né? Não saiu ainda. O deputado Flávio Júnior é amigo pessoal meu, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, um cidadão que tem trabalhado bem
pelo estado do Piauí. Mas o PDT não tem formalizado apoio nem a A, nem a B, nem a C. Então isso aí é bem direto mesmo. O PDT não tem apoio ao governador, o PDT não tem apoio à oposição, não tem apoio ao pré-candidato Ciro Nogueira, não tem apoio ao pré-candidato Rafael Fonteles. O PDT está analisando e está pensando no melhor para o estado do Piauí. Candidatura e apoio majoritário nós só vamos definir no ano que vem, no segundo semestre desse ano, início do ano que vem. E a formação das chapas, eu acho que o PDT deixou em Teresina uma lição que foi justamente a conquista de 3 vagas na Câmara Municipal, o vereador Enzo Samuel, que já está no seu segundo mandato, o vereador Alain Brandão, que está no seu primeiro mandato, que tem se revelado um excelente vereador. Então, eu não vejo, eu acho que o passado já mostra o que o futuro pode demonstrar e comprovar. O pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, do seu partido, tem dito claramente que não vota em Lula nem em Bolsonaro, obviamente, ele é candidato, é uma terceira via. E tem feito discursos bastante intensos, fortes, incisivos, contra os dois nomes. Isso vai pesar na hora da definição do PDT do Piauí na sua posição em relação a candidaturas majoritárias? Toda e qualquer posição que o PDT do Piauí vá tomar, Joelson, vai ser conversado com a nacional, a executiva nacional do partido, com o nosso presidente nacional, Carlos Lupe, e pensando também na candidatura principal de presidente da República, de Ciro Gomes. Então, toda essa decisão, trazendo logicamente aqui, efetivamente para o nosso estado do Piauí, trabalhado dentro do partido para que se chegue a essa decisão, para que se chegue a essa tomada de posição. A gente não está falando de apoio a A, B ou C. A gente está falando do futuro do nosso estado, a gente está falando do futuro do nosso país. Isso a gente tem que ter muito cuidado na hora de tomar essa decisão. Vereador, eu conversei agora há pouco com o vereador Alain Brandão, e ele, que é do PDT, né, ele demonstrou aí estar insatisfeito com o fato de não ter sido convidado pelo senhor para participar da reunião que aconteceu com o governador Wellington Dias. O vereador questiona aí o porquê de não ter sido convidado, e ele aí deixou bem claro que está aí insatisfeito e que é uma explicação do partido. O que foi que de fato aconteceu, vereador? Não, na realidade, isso até já tá superado. Foi o mal entendido que aconteceu através de uma conversa que nós fomos provocados pelo vereador Dudu. Então, mas isso aí já está superado. O PDT tem trabalhado desde o ano passado nessa linha de conversações, principalmente entre a sua bancada de vereadores, o vereador Enzo, o vereador Evandro, o vereador Alain, e também continua ao longo desse ano e vai continuar no próximo ano trabalhando nesse sentido. O que foi um mal entendido que já foi superado. O PDT elegeu 3 vereadores aqui na cidade de Teresina, fazendo parte de um grupo de oposição. O senhor faz oposição à gestão de Dr. Pessoa? Veja bem, Joelson, o PDT foi escolhido pela população para ser um partido que não fosse parte de um governo que saiu vitorioso, de uma candidatura que saiu vitoriosa. Na época o PDT era a situação, a oposição ganhou a eleição, hoje o PDT está colocado pela população, não é pelo A, pelo B, pela população, numa situação de oposição, e quem era oposição no ano passado, hoje é a situação, é o governo, é o prefeito da capital. O que a gente pode dizer é o seguinte: o PDT tem suas posições, o PDT tem suas convicções, tem sua linha, mas o PDT não vai torcer para o quanto pior, melhor. Quem é que quer aqui que a sua cidade saia daquela linha de crescimento que vinha ocorrendo até o final do ano de 2020, com investimentos na cidade completa, em obras, em construção de ponte, construção de viaduto, construção de avenidas, abertura de avenidas, a Marginal Sul, enfim, quem é que vai torcer para a cidade de Teresina perder tudo isso? Eu estou torcendo para que a cidade de Teresina continue essa linha de crescimento. Agora, o que for positivo, nós vamos trabalhar de maneira positiva. O que for negativo, nós vamos trabalhar de maneira negativa, nós vamos tratar, nós vamos cobrar, nós vamos pedir, como nós já estamos fazendo. Basta ver os projetos que são apresentados pelos 3 vereadores do partido, pelo vereador Enzo, pelo vereador Alain, pelo vereador Evandro Ídio, acerca dos mais diversos temas, acerca de temas da educação, acerca de temas da saúde. O vereador Enzo Samuel, agora mesmo, já está com a pauta nova. O vereador Alain Brandão também já esteve com pauta nova. O que é que impede, por exemplo, os vereadores demandarem situações que vão melhorar, que vão atender classes trabalhadoras, que vão atender a população de Teresina ao prefeito municipal. O prefeito está e foi eleito para trabalhar pela cidade. Ele não foi eleito para trabalhar pelo partido A, B ou C, pelo vereador A, B ou C. Ele foi eleito para trabalhar pela cidade. Então, são 2 questões diferentes.
O vereador Evandro Ide vai continuar trabalhando pela cidade de Teresina. Só que agora de um outro lado. Não mais do lado da situação. Mas o vereador Evandro Ide não vai torcer, nem o PDT não vão torcer por quanto pior, melhor. Vereador, isso aí não existe. Isso é ser pequeno para uma cidade que nós temos como Teresina, para uma população que nós já temos tão sofrida, que está pedindo, que está clamando para que continue essa onda de crescimento que esteve até dezembro de 2020. Vereador, e a direção estadual do seu partido, PDT, até quando vai permanecer dessa forma meio que provisória, digamos assim? Está à frente o ex-prefeito de Timon, cidade aqui próxima, vizinha, colada com Teresina, Chico Leitor, mas até quando vai perdurar essa situação? Essa comissão provisória sofrerá mudanças ou passará a condição de maior estabilidade em forma de diretório? Elivaldo, eu vou até falar, fazendo uma retrospectiva a 2019, quando aconteceu tudo isso. Nós fomos procurados pelo Chico Leitor, nós começamos um trabalho dentro do PDT. O Chico Leitor, alguns usam a palavra interventor, eu particularmente não gosto. O Chico é uma pessoa que tem 37 anos de partido, 37 anos de PDT, é da Executiva Nacional. Ele tem mais tempo de partido do que eu de idade. Então, é presidente participa da Executiva Nacional. Aqui do lado, né? Aqui do lado de Timon, é pré-candidato a deputado estadual, já foi prefeito de Timon por 2 vezes, tem uma história aqui no estado do Maranhão, que é do lado de Teresina. Então, teve essa celeuma que todo mundo sabe, que todo mundo tem conhecimento, com a presidência, entre a presidência nacional e a direção estadual. Isso se refere ao desentendimento entre Flávio Nogueira, o presidente do PDT até então, e a direção nacional do PDT. Eu particularmente, inclusive quando ocorrido, eu tenho uma excelente relação com o Flávio, excelente, com tanto o Flávio Júnior quanto o Flávio Pai, deputado federal. Ali foi a partir da votação da reforma da Previdência. Isso, então é uma questão interna do partido, a nível nacional e estadual. E o Chico foi colocado nessa situação, foi apontado nessa situação, teve seu nome aprovado no Rio de Janeiro, para vir para tomar de conta de uma situação que estava meio solta e organizar. E nós conseguimos fazer isso. Tivemos, por exemplo, no ano passado, nós juntamente com o Chico, elegemos 3 vereadores em Teresina, elegemos um prefeito em São João da Serra, elegemos um vice-prefeito em Curimatá. Já recebemos, inclusive, pedido de filiações de vice-prefeito e prefeito aqui do interior do estado, agora no nosso partido. Então, o Chico tem feito um trabalho muito bacana aqui com a gente, juntamente com a gente, e é bom que se diga, não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de um grupo que tem interesse em fortalecer o partido, tem interesse em fortalecer o PDT com vista ao seu crescimento. Certo. Eu quero agradecer, vereador. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Vereador Evandro Ide, do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado e estamos à disposição.